Introdução. O trabalho tem como objetivo analisar as forças e materiais de uma estrutura. Este projeto tratará de uma torre estaiada. Uma torre estaiada é uma estrutura composta por uma torre individual, suportada por um conjunto de cabos. A base da torre é segurada por um engastamento de concreto, assim como o suporte dos cabos. As torres estaiadas são soluções baratas e eficientes para se alcançar alturas elevadas. Isso se dá, pois é possível montá-las em partes, de maneira simples e segura. Porém, a desvantagem é que elas exigem uma disponibilidade de terreno equivalente à altura da torre. O modelo escolhido será uma torre de 20 metros de altura. A base, distância entre os suportes dos cabos opostos, terá 20 metros, para respeitar a regra da altura equivalente ao espaço no solo. Essa torre será composta de 2 módulos de 10 metros, a base e o topo. 2 conjuntos de cabos, uma para cada parte, e uma antena de 2 metros. Os materiais iniciais do projeto. Serão assumidas simplificações para tornar o projeto mais fácil de ser dimensionado, começando pela torre. Como nas torres estaiadas são utilizadas estruturas de treliça complexas, será considerado que a base da torre será um paralelepípedo com as seguintes dimensões. O topo será como a base, porém perceba que B e D são menores. A antena será um cilindro maciço, assim como os cabos. O carregamento na estrutura. O carregamento será a força resultante de uma corrente de ar sobre a estrutura. Como uma torre estaiada é um corpo 3D, foi assumido que o vento sopraria paralelamente a um dos eixos formados pelos suportes dos cabos, como mostra a figura. Dessa forma, não haverá força de reação nos cabos que estão no eixo ortogonal à corrente de ar, pois cabos só aplicam força no sentido da tração. Embora essa seja uma simplificação, na verdade é o caso ideal a ser analisado, pois é a situação em que a tração é máxima em um dos cabos, e quando fazemos um projeto de engenharia, ele deve ser dimensionado para suportar a situação menos favorável. A força de resistência do ar respeita essa lei, e o projeto será dimensionado para suportar uma corrente de ar extrema de 72 km/h. O coeficiente de arrasto de um corpo depende do formato dele, então foi usado a seguinte tabela para encontrar os valores corretos. Para a torre, o coeficiente vale 1.3. Para a antena, o coeficiente vale 1.0. Após os cálculos, obtivemos os seguintes carregamentos: de 0.16 kNm na base, 0.13 kN/m no topo e 0.02 kN/m na antena. Em seguida foi feita a modelagem no F-Tool. Observe que, como se trata de cabos, os pontos de contato dos cabos foram considerados articulações no sistema, visto que eles não aplicam momento. A simulação no F-Tool nos forneceu os seguintes dados: essas forças vinculares, essa força normal, força cortante e esse momento fletor. Ao analisar esses dados, encontramos uma inconsistência. Vemos que no ponto 1 há forças no sentido da compressão do cabo, o que é impossível, visto que cabos aplicam força apenas no sentido de tracionamento. No entanto, essa inconsistência, na verdade, nos dá um valor importante. Quando cabos são usados em construções, é necessário aplicar sobre eles uma tração inicial para que eles estejam sempre tracionados. Portanto, podemos dizer que a tração inicial será equivalente à força vincular resultante. Ainda mais, essa situação nos dá outra informação importante: qual será a carga máxima aplicada sobre um dos cabos.
Como a tração inicial vale 1,8 kN, olhando para o ponto 3, vemos que a tração inicial se soma com a força vincular, ou seja, 3,6 kN de força, serão aplicados no conjunto de cabos da direita. Agora faremos um estudo de resistência dos materiais para determinar os materiais que melhor se adequam ao projeto. Primeiro, a torre. De novo, por serem usadas estruturas treliçadas muito complexas, não será feito um estudo sobre o material da torre nesse projeto. Nos cabos, porém, é possível fazer um estudo aprofundado. Na situação de tração máxima, resolvendo um sistema simples, podemos encontrar o valor de tração aplicada sobre os cabos 1 e 2. Vemos que o maior valor é a tração no cabo 1, de 2,26 kN, ou 0,23 toneladas-força. Portanto, essa é a força que o cabo deve suportar. Usando o catálogo da empresa CIMAF, podemos descobrir qual é o cabo ideal. Primeiro nos deparamos com os tipos principais de cabos: alma de fibra e alma de aço. Como o cabo em alma de fibra é mais flexível, deverá ser escolhido o outro, a alma de aço, pois queremos evitar a flexibilidade dos cabos, que daria um maior grau de liberdade de movimento, que nesse caso permite que a estrutura esteja sujeita a fenômenos como entrar em ressonância devido a uma corrente de ar, que pode causar danos na estrutura, inclusive derrubá-la. Para determinar o fator de segurança, foi usada esta tabela. Nela vemos que o fator para cabos estáticos é de 4. Sabemos que a carga de trabalho vale 0,23 toneladas-força. Logo, a carga de ruptura mínima deve ser de 0,96 toneladas-força. Portanto, o cabo ideal é o da classe 6x7 de 4 mm. Conclusão. Embora o resultado final esteja longe de ser ideal, é capaz de extrairmos do projeto os passos necessários para o desenvolvimento de um projeto de engenharia real para a construção de uma torre estaiada. Seriam estes passos: primeiro, as dimensões do projeto que serão utilizadas, depois, a análise das forças aplicadas na estrutura, depois o estudo das forças vinculares e, por último, a determinação dos materiais ideais para a concretização do projeto.